Olá, pessoal, boa noite. Mais uma prática juntos, então. Vocês estão me ouvindo bem? Oi, Augusto, Lúcia, Fernanda. Bem-vindos, bem-vindas. Silvia. Querida. Então, pessoal, que bom, Bruno, Josi. Muito bom ver vocês aqui pra gente praticar juntos. Giovana, coisa boa. Tá bem. Pessoal, para quem está chegando a primeira vez, vindo no Medita Junto, tá? É um projeto do Centro de Promoção de Mindfulness, onde diferentes instrutores de Mindfulness oferecem práticas e sempre a gente discute, conversa um tema relacionado a essa prática e relacionado à nossa vida, né? E como que colocar atenção plena, os exercícios de Mindfulness, como eles contribuem para a nossa saúde, bem-estar, qualidade de vida e diferentes situações aí do nosso dia a dia. Então, todos os dias às 20 horas, tem um professor diferente fazendo essa conversa, fazendo práticas. E nos fins de semana, sábado e domingo pela manhã às 10 da manhã. E hoje, então, vou estar aqui com vocês, tá bem? E sempre a gente inicia esse nosso encontro com uma pausa, né? Para poder perceber um pouquinho, começar a ancorar essa nossa atenção, a nossa presença, para que a gente aproveite mais esse tempo juntos aqui. Tá bem? Hoje a gente vai trabalhar com um tema muito legal, que é sobre autocuidado e estilo de vida equilibrado. Depois eu compartilho um pouquinho o porquê que eu pensei nesse tema hoje, né? O que me motivou foi por perceber que eu andava bem na corda bamba, assim, me olhando que eu não... percebendo que eu não estava equilibrando muito esse processo e vendo que eu não estava me cuidando. E aí, durante uma prática e durante a leitura de algumas referências que eu vou compartilhar com vocês, é como se abrisse mais uma luzinha ali para dentro da prática de mindfulness e como é que a gente pode contribuir para o nosso autocuidado, né? Então a gente vai conversar e vai praticar juntos aqui, tá bem? Então convido que cada um possa encontrar um lugarzinho confortável para a gente ficar sentado, né, alguns minutos e poder levar atenção para o nosso corpo e perceber um pouquinho como é que está a nossa experiência agora, iniciando essa atividade. Então, é importante perceber a postura, né? Eu sei que a Giovana está vindo a primeira vez, talvez tenha mais alguém que está chegando agora. Encontrar, seja sentado numa cadeira ou numa almofada, né? Se for na almofada, talvez pode colocar algumas almofadas embaixo do joelho também quando dobrar as pernas. Não tem o critério de ficar com as pernas flexionadas assim e como aquela posição, né? De Buda lá, ou alguém, aqueles meditadores assim que ficam horas sentados com as pernas flexionadas. Então, pessoal, cuidem, né? O tema que a gente vai trabalhar aqui é autocuidado. Cuidem do corpo de vocês, vejam qual a melhor postura que vocês vão se sentir melhor para poder estabilizar o corpo e ficar por alguns minutos fazendo essa autoobservação, tá bem? Importante sempre deixar a região do cóccix um pouquinho mais alta, deixar as pernas relaxadas, para que a nossa respiração possa fluir melhor nessa postura que a gente escolheu, tá bem? Então vamos lá, encontrando esse lugarzinho e a gente vai começar essa pausa com o som do sino e finalizar com o som dele também. Boa aterrissagem para nós.
inspirando, exalando ar. Pode manter os olhos fechados se quiser, ou deixá-los repousando em um ponto fixo, um olhar solto, relaxado. E conscientes da nossa respiração, do ar que entra e sai a cada momento, a gente vai ancorando a nossa presença aqui. E percebendo o que existe na nossa experiência quando a gente coloca essa intenção de pausar. Percebendo os pés no chão, o toque do bumbum na cadeira, na almofada. A cada respiração, ancorando a tua presença e propósito aqui. Na tua experiência. Sentindo o ar que entra e sai do corpo. Os sons ao redor. Observando o que está presente em sua mente agora. Talvez a perceba agitada, acelerada, ou um fluxo mais calmo, ou às vezes até a ausência de pensamentos. Talvez esses pensamentos surjam como imagens, histórias, julgamentos, avaliações. Simplesmente observe a cada respiração. Onde sua mente está agora? E no próximo ciclo de respiração, eu te convido a levar a sua atenção agora para o seu coração, para os seus sentimentos, para a emoção ou emoções que talvez você perceba nesse momento. Respirando com elas. Tranquilidade, ansiedade, medo, alegria, inspirando e exalando ar, percebendo ou intencionando com curiosidade e gentileza perceber o que eu sinto nesse momento. E se nenhum nome surgir ou você ficar em dúvida de vários, tudo bem. Respire com o que surge, com o que sente. E aos poucos, eu te convido a levar a sua atenção agora para perceber as sensações presentes no seu corpo. Sensações do ar que entra e sai. Sensações de desconforto, tensão. Sensações do peso, da roupa tocando a pele.
Coração batendo, respiração. Como está a sua respiração agora? Curta ou longa? E aos poucos eu te convido a abrir a sua atenção para a sua experiência como um todo. Um corpo inteiro respirando, sentindo, observando sons, pensamentos, emoções, que de alguma forma se manifestam no corpo. E com uma ou duas respirações mais profundas, eu te convido a ir encontrando um final para essa prática. E aos poucos pode espreguiçar o corpo, se sentir essa necessidade. Respirar mais fundo. Abrir os olhos devagar, se estiverem fechados, dar movimento ao corpo. E perceber também o que acontece nessa transição. Por exemplo, quando eu estou naquele estado de levar uma atenção mais concentrada, mais atenta à experiência, e quando a gente vai finalizando a prática, quando a gente vai mudando esse estado, né? O convite é que a gente possa ir permanecendo em prática, mesmo aqui na escuta que vocês têm de mim, na escuta do corpo, na observação dos pensamentos com a conversa e do que vai surgir agora. Como é que é para mim? Meu corpo se agita quando eu termino a prática? Meu corpo se alegra? Como ficam os pensamentos, as emoções? E essa é a pergunta que eu trago para vocês agora. O que vocês percebem na experiência esse momento? Talvez em uma palavra que represente essa experiência, talvez em uma frase. O que vocês percebem na experiência agora? Ou que notaram durante essa pequena pausa? Enquanto vocês falam aí, escrevem, eu vou abrindo aqui o computador para não perder no tempo. Calma, frio no nariz, vai ter trouxe. Vontade de continuar a prática? Sim. Legal. E como é que essa vontade de continuar a prática se manifestou, Bruno? No teu corpo? A calma, Augusto, onde é que tu percebeu ela? Né? Como, Maite, que tu te relacionou com esse frio no nariz? Né? E provavelmente muitas pessoas aqui talvez tenham percebido sensações que a maioria das pessoas, né, considera como desagradável. Por exemplo, como agitação, aperto no peito, respiração curta. Né? Bruno não quis abrir os olhos, corpo relaxado. Uhum, sim. Obrigada, Bruno. Acho que um sentimento como um todo. O Luiz trouxe, né? Que a calma é como um sentimento como um todo. Uhum. Obrigada, Luiz. Então, pessoal,
essas coisas que vocês trouxeram nos ajudam a perceber como em 5 minutos, que foi o que a gente praticou aqui, como várias coisas são perceptíveis nessa experiência, né? Corpo, sentimento, emoções. E como que a gente se relaciona com isso? Por exemplo, o Luiz trouxe essa questão da relação com a calma, né? De perceber ela. Pelo menos para mim, né? Quando eu entro em contato com a calma, isso a minha mente considera tipo, como gostoso, como bom, como um espaço que eu gostaria de estar mais tempo, né? Talvez para algumas pessoas sentir o frio no nariz possa dar uma reação de mexer, de coçar, de irritação. Para outras, talvez com mais tempo de observação das experiências, com a prática de atenção plena, possa parecer curioso, ou até poder entrar um pouquinho mais em contato com essa experiência do frio, né? Olha, que legal, Fátima. Fátima trouxe que parece que ela percebe que o corpo sempre se aquece na prática, será? Que legal. E olha que louco, né? Como ela trouxe essa reflexão. Isso é muito legal. Como que a partir de uma percepção corporal, por exemplo, o corpo aquecendo, o nariz gelado, como que a nossa mente já rotula e avalia. Como isso é louco, por exemplo. Será que tá certo ou tá errado? Se é bom ou é ruim? Por exemplo, pessoas que talvez possam ter percebido a ansiedade agora, aperto no peito, pode ter surgido um auto-julgamento de tipo, bah, que droga, não consigo ficar aqui, ou sinto dor, né? E poder perceber um pouco de que talvez, e isso a gente vai conversar um pouquinho aqui, a gente possa, a partir da prática, simplesmente sentir e observar o que surge na nossa experiência. Sentir em termos corporais as sensações, né, que são concretas e que estão presentes na nossa experiência. E com curiosidade, gentileza, abertura, que isso é cultivado e é treinado com a prática de mindfulness. Poder levar essa atitude para essa experiência e acolher talvez os sentimentos de ansiedade, tristeza, alegria, experienciar a calma, né? E principalmente poder levar essa flexibilidade e abertura para os pensamentos, né? Que são um dos principais gatilhos aí que muitas vezes nos enganam e que fazem que a gente entre num looping e numa roda, num ciclo, que muitas vezes são os mais prejudiciais no nosso dia a dia para a gente reagir a essas experiências, né? Reagir de forma automática, ou seja, sem consciência. E o que isso tem a ver com o tema que a gente vai conversar mais hoje, né? Sobre autocuidado e estilo de vida equilibrado. Queria contar com vocês que ontem, pensando, né, o que eu ia conversar e trabalhar na live, eu peguei o livro da Vidyamala, que é uma instrutora de mindfulness, e que ela lançou um programa, um protocolo específico para lidar com a dor crônica e com a doença, né? A questão é, até vou mostrar para vocês aqui, se alguém se interessar, talvez fique ao contrário aí. Como é que eu posso viver bem com a dor e com a doença? E ela tem uma história muito bonita, assim, e difícil pra caramba, né? Desde a adolescência, em função de um acidente que ela teve de carro, ela teve que fazer muitas cirurgias na coluna, tem dor crônica, e ela teve que aprender a viver com as limitações, né? As limitações do corpo e com as dificuldades e com a mente crítica, avaliadora,
que trazia pensamentos mil de frustração, de impotência, de que adianta se eu tenho essa dor horrível, se eu vivo assim, como é que vai ser a minha vida, né? E a partir desse processo, ela conheceu um professor de meditação e que eu estava internada no hospital. Esse professor começou a ensinar práticas para ela como essa que a gente fez agora, de pausar, respirar, prestar atenção no corpo, nas sensações, com essa atitude de gentileza, de carinho, né? E que a gente sabe que não é fácil, né? Principalmente quando a gente está em sofrimento, seja causado por dores físicas, que influenciam no nosso emocional, nos pensamentos, ou ao contrário, quando a gente vivencia uma tristeza profunda, sintomas relacionados à depressão, à ansiedade, né? Isso afeta muito o nosso corpo, né? Tanto que a gente percebe isso tudo acontecendo no momento. E o que acontece, né, no nosso dia a dia quando a gente percebe isso, principalmente em situações de sofrimento? A maioria das pessoas traz, né, seja aqui nas práticas de mindfulness ou a gente falando da nossa própria experiência, que a partir do nosso sistema de defesa às ameaças que acontecem, a gente reage a isso. A gente não quer sofrer. Isso é de qualquer humano. Então, a gente quer fugir, a gente quer reter, a gente briga. E o que acontece quando a gente faz isso? Né? Geralmente aumenta. Né? Aumenta e é mais difícil de lidar com essas situações. Então, uma mindfulness que tem colaborado com muitas pessoas, diferentes populações com dor crônica, com os diferentes transtornos mentais, né, que todos nós vivenciamos, né? Talvez não a nível de ser diagnosticado com um transtorno, mas aqui a gente não tá para ver se, não, mas eu tenho só sintomas, eu tenho sentimentos, o que é isso? Será que é um transtorno? Não é isso. Independente de um diagnóstico ou não, todos nós temos sofrimentos no nosso dia a dia. Né? Deixa eu ver, a Maitê trouxe aqui. Quando tenho sintomas físicos, percebo muita ansiedade. Não tinha pensado nisso até agora, ficou apavorada. Obrigado, Maitê, pelo teu relato. Aumenta a sensação física. Uhum. A Gica também trouxe a Giovana, né, que ela também percebe essa coisa de como ela tenta controlar os pensamentos, né? Por exemplo, a Maite trouxe aqui, olha, isso é tão legal, pessoal, podem ir compartilhando aqui algumas experiências, né? Se for fazendo sentido o que eu tô falando para vocês, isso ajuda até a poder esclarecer algumas coisas. Por exemplo, a partir do emocional, poder perceber a ansiedade, provavelmente isso vai dar reações no corpo, né? E muitas vezes entra num ciclo da forma que eu me relaciono com isso, de que quando eu percebo isso no meu corpo, a ansiedade aumenta. Mas se a gente pausar e observar de que forma a gente se relaciona com esse sentimento e puder levar essa mindfulness para a experiência, com a prática, com o cultivo, isso vai sendo mais fácil de lidar. E a gente vai trabalhando num processo de autocuidado. Então, assim, é um mito, né? Não é a Angélica que está trazendo isso aqui, são inúmeros estudos científicos, de forma geral, não só relacionados ao mindfulness, e com o mindfulness, com o processo positivo para lidar com essas questões emocionais, físicas, né, e mentais, de que se eu me relaciono de forma mais aberta, curiosa, gentil com a experiência que eu tenho,
e óbvio, principalmente com as situações difíceis, né, desafiadoras, que nos dão estresse, eu tenho mais possibilidade de responder de forma assertiva, de poder perceber com clareza do que eu preciso, do que quando eu quero fugir da experiência que me causa sofrimento, né? Por briga, por excesso de trabalho, né? Então, esse é um olhar que é o convite que eu trago aqui para a questão do autocuidado dentro desse estilo de vida que a gente busca com a prática do mindfulness, né? Do equilíbrio do estilo de vida. A Thaís trouxe aqui: uma mente ansiosa reflete um corpo ansioso. Sempre percebo o aumento de tensão muscular quando estou mais agitada. Oh, obrigada, Thaís. Saudade, queridona. Sim, eu também. Percebo muito. E trazendo da minha experiência para vocês, assim, esse foi o maior, até a Vidyamala traz isso, né? Um oásis no meio de um deserto, né? Esse é um dos maiores oásis do mindfulness para mim. Porque há 6 anos atrás, isso há mais tempo atrás, eu também tive situações de lidar com a minha própria ansiedade. E a prática até hoje me ajuda nessas diferentes situações, né? Óbvio, e a ideia é que continue utilizando essa ferramenta pelo longo da vida. Né? Mas um exemplo que eu trago é que, por exemplo, para manejar a ansiedade, eu usava muito exercício físico, né? E ok, me ajudava, só que esse resultado, ele às vezes é curto, porque tu pode te movimentar, pode fazer acontecer, e o teu corpo naquele momento vai ter liberação de hormônios, vai entrar um estado de bem-estar ali, mas se eu não levo para a prática, para o movimento, essa atenção cuidadosa, a percepção dos meus limites, provavelmente esse efeito ele vai durar por pouco tempo e depois pode vir de uma forma como rebote, por exemplo. Tem um exemplo que essa autora traz que eu acho muito legal, que talvez faça sentido para vocês, assim. Que muitas vezes, quando a gente lida com situações difíceis, por exemplo, com um processo grande de ansiedade, com uma dor crônica extrema, e foi isso que me chamou a atenção nessa parte da leitura. Porque na semana passada, por exemplo, em função de demandas que eu escolhi, né, mas que eu estou vivenciando agora, trabalhando demais, assim, fazendo muita coisa, e acabou que eu tive crise de enxaqueca, que há muitos anos eu não tinha. Tinha dores e tal, mas não de ter que ir pro hospital, por exemplo, que foi o que eu vivenciei há umas 2 semanas atrás. E quando eu li isso, eu digo, não, perfeito, né, para trazer, por mais que eu trabalhe com mindfulness há um tempão, é como a Maitê trouxe aqui, meu Deus, eu percebi que eu me dei conta de que quando eu tô mais ansiosa, a sensação física aumenta. E mesmo a gente praticando, quando vê, cai aquelas chavezinhas ali, né. E o que eu quero dizer para vocês? Que eu me percebi nesse ciclo de super ativação e de subativação. O que é isso? A Vidyamala traz assim, ó, que uma pessoa que tem um sofrimento, por exemplo, com uma dor crônica ou uma doença, uma situação difícil que muitas vezes nos paralisa ou nos sobrecarrega demais, que nos deixa submerso naquela situação difícil, muitas vezes, quando a gente melhora, por exemplo, quando eu tô me sentindo super bem, né, quando eu tô com meu corpo relaxado, quando eu percebo aquela energia, aquele prazer pela vida e a vontade de fazer as coisas que eu valorizo, eu pego e super ativo, por exemplo. Faço muita coisa. Porque outro dia, quando eu tava com dor, por exemplo, ou quando eu me percebo numa situação com muita tristeza, e isso é repetitivo, quando eu entro nesse estado que eu me sinto melhor, é como se eu quisesse fazer tudo aquilo
que eu não consegui fazer antes. Isso faz sentido para vocês? Podem ir colocando aí que para mim poder perceber que vocês estão comigo aí nesse processo. E eu me dei conta disso, que era como se eu tivesse nesse tempo um pouco mais livre, que todos nós estamos vivendo aí na quarentena, né, de estar em casa, e pelo isolamento, por tudo que isso acontece, né, nesse processo, a gente quer dar conta de tudo, de muita coisa que talvez quando a gente não tinha esse tempo livre, a gente não deu. Ou quando a gente percebeu que está nesse bem-estar e quer fazer. Ai, tá tão bom fazer aqui, então vou escrever mais um pouco, vou ler mais um pouco, vou ficar um pouco mais no computador, e quando vê, o nosso corpo tá detonado. E era assim que eu tava. Tensão no pescoço, tensão na mandíbula, fui dormir mais tarde, porque afinal eu tava super motivada com aquilo que eu tava fazendo, né? Tava dando conta. Só que aí depois passou um dia, 2 dias, tinha feito um monte de coisa, né? Tô trazendo esse exemplo porque provavelmente vocês têm outros aí na vida de vocês. E aí quando vê no outro dia eu entrei naquele estado de subativação, do corpo total cansado, sem energia, com uma culpa de ter feito além do que eu podia, né? De não ter parado, pausado, pelo menos esses 3 minutinhos como a gente fez no início da prática, e poder perceber. Putz, pra quê? Pra que fazer isso? E aí ela chama esse ciclo de 1 passo para frente e 3 para trás. Bom, então eu fui lá e acabei a atividade que eu tinha para fazer, melhorei lá, fiquei trifeliz, né? Que as atividades melhoraram, sim, a minha listinha dos check-ins ali, foi. Só que depois eu fiquei um dia em função de tomar medicação, de ir pro hospital, de depois melhorar, de me sentir triste, frustrada por aquilo tudo que estava acontecendo comigo, porque eu ultrapassei meus limites. E realmente, um dia de trabalho e uma noite mais longa, eu acabei vivenciando 2 dias, um totalmente tendo que ficar com medicação e ali parada, e com medo e frustração de que eu pudesse ter dor no outro dia de novo, e aí como é que vai ser? E aí naquele momento tendo que botar a prática em ação de novo. Então, tudo bem, trago isso para vocês e aí a gente discute aqui. Tá, e o que mindfulness tem a ver com isso? E o que tem de autocuidado nesse processo? Quando que eu posso utilizar a prática nesses momentos? Então, respirando aqui, pensando juntos, praticando juntos. A Ironita trouxe aqui, sou assim mesmo também, né? Quem não, né, pessoal? Somos humanos, né? E eu quis trazer esse exemplo aqui para vocês, porque, por exemplo, eu sou instrutora de mindfulness há 5 anos aproximadamente, né? E eu sei disso, meus amigos, meus colegas que são instrutores também, todo mundo passa por isso, né? E muitas vezes a gente tem que viver uma dorzinha, uma superativação aí para parar, perceber e investigar o que eu tô fazendo. Será que esse estilo de vida, será que esse processo que eu tô fazendo, ele tá de acordo com o que eu busco, com o que eu acredito? Parar para se perceber e investigar. Sim, é isso, Augusto. E isso faz parte de um estilo de vida. Esse autocuidado, esse parar para perceber, para observar, é esse o convite. Então, hoje aqui o convite é esse. E a gente vai fazer mais uma prática agora para que a gente possa observar, poder parar, se cuidar, observar e poder perceber um pouco a nossa intenção, o que a gente quer levar para o nosso dia a dia e como que a gente pode se cuidar nesse processo. Tá bom?
Estou tentando melhorar e cuidar de mim, sim. E muitas vezes é importante perceber, por exemplo, isso me chamou muita atenção nessa leitura que eu fiz, de que eu me dei conta assim, será que os meus anseios, a gente pode pausar um pouquinho nessa escuta, vocês podem fazer isso de, será que os meus anseios, os meus desejos, o que eu tenho como algo que é importante, de valor para mim, o meu propósito, ele está de acordo com a minha realidade? Isso é uma pergunta que é legal a gente fazer, né? Ela fez essa pergunta e eu achei magnífica, assim, de tipo, bom, se eu tenho, por exemplo, uma dor nas costas e eu tenho um propósito, uma coisa de fazer uma viagem, subir aquela montanha e tal, em tanto tempo, será que esse propósito, esse desejo, ele tem a ver com a minha realidade? Né? Será que, por exemplo, né, no meu processo agora, escrever tantos artigos, finalizar o doutorado, por algo que o meu propósito é sim, dar aula, trabalhar, estudar mindfulness, aprofundar isso. Mas será que a forma que eu estou caminhando nesse processo, no meu dia a dia, em alguns momentos, ele está de acordo com a realidade, com o cuidado que eu preciso ter comigo? O Bruno trouxe, e o contrário parece que não posso relaxar com tudo que preciso fazer. Oh, Bruno, obrigada pela partilha. Né? Não posso, né? Será que isso não é uma armadilha da mente? Né? Essa reflexão, uma reflexão a partir do corpo, a partir da tua necessidade genuína, né? Será que esse nosso propósito, ou talvez busca, não está na nossa própria experiência? Nesse próprio observar? E esse é o convite. Se a gente puder levar esse autocuidado e essa observação para agora, por exemplo, para a sensação que a gente percebe no nosso corpo, para a nossa respiração, para os pequenos prazeres do dia a dia, para que eles possam se amplificar, talvez, e serem melhor aproveitados, e que as situações desafiadoras do dia a dia possam ser acolhidas e vividas de uma forma mais gentil, mais cuidadosa. Então vou convidar vocês para inspirando, soltando ar, deixando que essa fala reverbere aí na experiência. Ai, que show! Vi agora, gente, vou compartilhar com vocês. Apareceu aqui, não sei se ela mandou uma mensagem ou não, mas a minha primeira professora de formação de Mindfulness, a Sarah Bowen. Vi a fotinho dela aqui, acho que ela mandou uma mensagem, né? E aí já percebo isso aqui, talvez vocês percebam isso, de que como que essa fotinho aqui que apareceu agora e tal, pode ser uma fonte de prazer para mim agora. De agradecimento, de reconhecimento do caminho que eu já percorri e do que é tão importante que já está presente agora. Como ver a Vivi aqui na live, o Bruno, a Rose, a Maria, que eu admiro muito, uma professora de Mindfulness, né, do Uruguai, que está aqui, que presente, sabe? E cada um de vocês. Poder respirar, poder sentir assim, cada um agora pode fazer isso, seja tocando no seu peito, ou sentindo o seu corpo, a sua respiração. O quanto de beleza e de vida existe agora. E talvez no nosso dia a dia a gente possa, além da intenção, com a intenção trazer a ação de pausar, de respirar, de sentir e a cada momento escolher com consciência. Olha só que legal que a Marta trouxe. Estava fazendo tantas práticas só para me curar. Aí parei, observei,
de tirar o pé do acelerador e ir com mais calma, com mais compaixão. Sim, sim, sabedoria. Isso aí, Augusta. Obrigada, Marta, pela partilha. Até nisso. Muitos de nós, muitos instrutores, por exemplo, metem o pé no acelerador fazendo live todo dia, trabalhando um monte, montando 1000 grupos, fazendo 1000 coisas. Gente, isso é humano, isso tá com todos nós, né? Cada um de nós tem a oportunidade de a cada momento, e principalmente nos momentos de estresse, poder lembrar da intenção da prática, da preciosa sabedoria da prática, que é respirar, sentir, trazer gentileza, amorosidade, abertura, não julgar a tristeza, o medo, a ansiedade, o prazer genuíno e acolher e aprender com ele. Então, quero convidar vocês, vou olhar aqui o relógio, porque aqui pela live eu não consigo ver, né, aqui pelo computador, enquanto vocês vão encontrando essa postura de prática, para a gente fazer uma prática curta, que vocês podem levar a qualquer momento do dia a dia. Conhecida em diferentes protocolos, como a prática do parar, que foi a Sara que me ensinou, como a prática dos 3 minutos, que tem diferentes protocolos, a prática da pausa compassiva, que tem no Body Mind Training, ou em programas de compaixão, e a gente vai fazer juntos ela aqui agora, tá bem? Então vão se ajeitando, achando uma postura de prática, enquanto eu vou ligando aqui para descobrir que horário a gente tá. Raquel trouxe aqui, para mim você é a primeira professora, ouvir sua voz calma já me tranquiliza, querida. Coisa boa poder trazer esse conforto e carinho aí para ti. Eu amo quando vocês estão praticando junto comigo. Eu vou mexendo aqui, pessoal, enquanto eu fico. E vocês podem ir encontrando novamente essa postura de prática, pausando. E a gente pode, com 1, 2 respirações profundas, e trazendo esse autocuidado para a nossa experiência. Inspirando, soltando ar, de forma mais profunda, 1 ou 2 vezes. Eu convido que a gente possa fazer pequenos movimentos. Talvez nos ombros, inspirando, soltando ar. Movendo o nosso corpo. E através desse movimento e praticando esse cuidado. Inspirando, exalando ar e soltando. Inspirando, soltando ar. Eita. A gente pode levar a cabeça para um lado, para o outro. Olha os sons, galera. Soltando. E acolhendo. Sons, tensão. Acolhendo a transformação do nosso corpo, da nossa experiência a partir dos movimentos. Percebe o que tu precisa. Eu preciso me alongar mais.
E aí eu quero convidar vocês a colocar talvez uma mão sobre a outra, relaxar os ombros, ou se quiser pode colocar uma mão no peito. Colocar a mão no peito já é um próprio ato de autocuidado. Pode colocar uma mão no peito, outra no abdômen, sentir a respiração. Talvez lembrar o nosso corpo, lembrar nós mesmos que, por exemplo, a gente está aqui com a gente nesse momento. Ou seja, como se a gente pudesse ser um amigo, nosso próprio amigo externo, e tocasse no nosso peito como a gente toca, acaricia, cuida de quem a gente ama. E dissesse pra gente mesmo, eu tô aqui contigo. Que cada um nesse momento possa respirar e sentir-se consigo mesmo. E nessas primeiras respirações, a gente possa trazer um ato de gentileza, carinho, e possa honrar esse espaço e tempo que cada um de nós dedicou para si. Podendo perceber que nesse momento você já escolheu se cuidar. Honrando e agradecendo esse espaço que você dedicou a si mesmo. E ao perceber isso, pode perceber como sente isso na sua experiência agora. Como é dar-se tempo, cuidado, atenção. E aos poucos, com uma ou duas respirações mais profundas, pode ir soltando as mãos, repousando uma sobre a outra, ou sobre as pernas, sobre as coxas. E a gente vai praticar juntos essa pausa. E eu te convido a simplesmente levar a atenção agora para as sensações do seu corpo. Peso, sensação da roupa tocando a sua pele, sensações presentes na respiração. E a cada respiração você pode trazer a intenção, sim, de autocuidado. Inspirando essa intenção. E quando soltar o ar, deixar que seu corpo relaxe. Deixar que a respiração possa abrir espaço para acolher qualquer sensação de desconforto. Cada respiração possa acolher sentimentos, emoções. Com cuidado, gentileza, sem julgamento de qualquer experiência. Cultivando essa atenção gentil e curiosa. E assim a gente leva a atenção para a experiência que estamos vivendo agora.
observando o que se apresenta em seu corpo. Talvez sinta sensações em seu rosto, seus ombros. E a cada respiração vá deixando que seus músculos relaxem. E que a respiração possa ser uma âncora ativa, vívida. E ao mesmo tempo, um tempero de cuidado, de gentileza consigo mesmo. Soltando os músculos, os ossos da região da mandíbula. Deixando que a respiração possa ir te cuidando, mantendo esse seu equilíbrio. Agora, onde a sua base firme e forte te dão todo o recurso para estar com a experiência que está vivendo agora. Aos poucos, perceba também como está o seu coração agora. Emoções presentes. E pensamentos que surgem ao dar-se conta do que sente, do que experiencia. E eu te convido nesse momento, nessa pausa consciente, talvez a observar quantos recursos você tem disponível agora, nesse momento. E que você possa perceber o quão valiosos eles são. Que fonte de prazer e autocuidado que estão presentes aqui nessa pausa. Por exemplo, o tesouro da respiração. Por exemplo, o ar que toca sua pele, o calor da roupa que te aquece, te cobre. A vida que pulsa em seu corpo e em seu coração nesse momento. E perceba como é dar-se conta dessa experiência agora. E a partir desse lugar de consciência, eu convido que cada um de nós possa se perguntar: o que eu necessito para cuidar mais de mim? Qual a minha necessidade? Talvez possa ampliar um pouco mais e se perguntar: que atividades que eu posso colocar no meu dia a dia que possam trazer esse autocuidado?
uma pequena ação, algo que você talvez já vivencie ou que possa incluir no seu dia a dia. O que eu posso fazer para cuidar mais de mim? E eu te convido nesse momento a se perceber realizando essa atividade. Realizando, talvez, por exemplo, o que eu pensei, mais pausas, inspirando, exalando ar, talvez realizando falar com alguém que você ama. Respirando e talvez lembrando quanto é importante agradecer. E perceba agora, durante essa prática e intenção, como você se sente ao imaginar-se realizando essa ação. E com uma ou duas respirações mais profundas, eu te convido aos poucos a ir trazendo a atenção para o seu corpo, sentado, sentada. Inspirando, soltando ar e sentindo a sua presença inteira, vívida, nesse momento. E aos poucos pode abrindo os olhos devagar, dando um movimento ao corpo. Tchau! E como faltam 2 minutinhos para a gente terminar, eu gostaria que vocês compartilhassem aqui alguma intenção, algo que vocês queiram fazer e levar para o dia a dia de vocês, que representem autocuidado, onde esse tempero pode trazer um estilo de vida mais equilibrado e cuidadoso com vocês mesmos. E eu tenho certeza que essa partilha pode contribuir com as pessoas que estão na live, tá? Eu percebi durante a prática, como eu falei, que além das práticas formais que eu faço todo dia, as práticas informais, como as pausas, as respirações, perceber os meus limites, para que eu não tenha que resgatar isso depois, estejam mais presentes. E aí vem aqui, ó, tomar água, dormir cedo, priorizar exames médicos, tô fazendo isso agora. As pausas que nos nutrem, o Luiz trouxe. Isso aí. Obrigada, Luiz. Gente, essa live vai ficar disponível, tá? Também a gente tem vários cursos, tá começando um grupo de Mindfulness dia 30 de julho, eu e o Breno, de 8 semanas, estão todos convidados. E principalmente convidados para botar em prática essas ações lindas de autocuidado que vocês estão compartilhando aí. Tá bom? Muito obrigada. Boa noite. Boas práticas.